boa noite. Olá, boa noite. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirma que se abrir exceção na reforma da Previdência para policiais, pode acontecer um efeito dominó. Presidente Bolsonaro recebe lista tríplice com os candidatos para substituir Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República. E você vai ver também. Jair Bolsonaro volta a defender o ministro da Justiça no caso dos vazamentos divulgados pelo The Intercept e diz que estará ao lado de Moro na final da Copa América. Deputado federal Aécio Neves, do PSDB, vira réu por corrupção e obstrução de justiça em investigações da Lava Jato. Queda de temperatura atinge várias regiões do país. No Rio Grande do Sul, hoje foi o dia mais frio do ano. Paraty e Ilha Grande são reconhecidas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Essas e outras notícias você acompanha em instantes no Rede TV News. A Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara encerrou a votação da proposta. O desafio, a partir de agora, é votar o texto no plenário antes do recesso marcado para o dia 18 de julho. Foram mais de 16 horas de votação na Comissão Especial. Uma reunião que começou de manhã e se estendeu até às 2 da madrugada. Quem tem razão, quem vai dizer quem tem razão nesse debate acirrado entre nós, não é a oposição, não é o governo, não são os partidos de centro. Quem vai dizer quem tem razão nessa história é o tempo e a história. A maratona foi para votar o texto principal da reforma da Previdência e mais 17 sugestões de mudanças, os chamados destaques. Apenas 2 deles foram acatados. O primeiro foi feito para cumprir um acordo com a categoria dos policiais e bombeiros militares. Eles tiveram as regras de aposentadoria transferidas para o projeto de lei de reformulação da Previdência das Forças Armadas, que está parado na Câmara. Com a decisão, eles mantêm o direito de se aposentar com o benefício integral e reajustado da mesma forma que os salários de quem está na ativa. Eles ainda podem ter as regras equiparadas às dos militares das Forças Armadas. O segundo destaque aprovado foi um golpe na economia prevista com a reforma da Previdência. No apagar das luzes, a comissão manteve a isenção do imposto previdenciário de 2,6% sobre as exportações de produtos agrícolas e também permitiu o perdão às dívidas com o Fundo Rural. As benesses concedidas à bancada ruralista tiveram um impacto de 83 bilhões de reais e reduziram a economia prevista com a reforma a 988 bilhões de reais em 10 anos. Abaixo do marco de 1 trilhão determinado pela equipe econômica. Enquanto se tirou uma série de direitos dos brasileiros, dificultando em muito a sua aposentadoria, reduzindo o valor das aposentadorias, ao mesmo tempo se deu uma enorme isenção fiscal, 83 bilhões de reais para os ruralistas. Ou seja, quem tem pouco, quem trabalha muito e ganha pouco, perdeu muito ontem e quem já tem muito ganhou ainda mais do Congresso Nacional. Sem citar pontos específicos, hoje o presidente Jair Bolsonaro ponderou que será necessário corrigir alguns pontos da reforma. Algumas questões serão corrigidas com toda certeza junto ao plenário. O comando agora está com o nosso presidente Rodrigo Maia. Tenho certeza que nós vamos conversar. Vamos trazer o Paulo Guedes para conversar também, que é o homem da economia, trazer demais lideranças. Pelo texto aprovado, a idade mínima de aposentadoria será de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. O tempo mínimo de contribuição é de 20 anos para os homens e 15 para as mulheres. Já entre os servidores públicos, o tempo de contribuição é maior, 25 anos para ambos os sexos, com no mínimo 5 de serviço público. Os professores têm direito à aposentadoria especial, com idade mínima de 60 anos e contribuição de 30 para os homens e 57 anos de idade e 25 de contribuição para as mulheres. Os trabalhadores rurais mantêm a regra especial que já existe hoje. A idade mínima é de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres e contribuição de 20 anos para eles e 15 para elas. Para quem já está no mercado de trabalho, são previstas 4 regras de transição, que durarão 14 anos.
Os policiais federais e rodoviários federais não foram atendidos pela comissão e tiveram mantida a idade mínima de aposentadoria aos 55 anos e sem regra de transição. Isso não quer dizer que isso não vá agora no plenário ou em outro momento que a gente não vai conseguir. Não é defender privilégio, mas nós temos que reconhecer que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prestam um excelente trabalho, um excelente serviço para o nosso país, expondo as suas vidas todos os dias. Agora o texto segue para o plenário da Câmara, onde precisa passar por 2 votações com votos favoráveis de, no mínimo, 308 dos 513 deputados. Mas antes disso, é preciso contar o prazo de 2 sessões, que não foi contabilizado hoje. A expectativa é que a reforma da Previdência só esteja pronta para ser votada no plenário a partir da próxima terça-feira à tarde. Isso significa que, se os deputados quiserem cumprir o prazo estipulado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e votar a proposta ainda este semestre, eles têm apenas 9 dias para encerrar a tramitação antes do recesso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, disse hoje que não houve acordo para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência. Maia conversou com jornalistas antes de participar de um evento em São Paulo com empresários. As informações com a repórter Débora Oliveira, que está no local do evento. Boa noite, Débora. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Olha, esse é o evento anual que reúne empresários e também investidores brasileiros para poder discutir um pouco do futuro da economia do país. Já passaram por aqui vários ministros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, também o ministro Sérgio Moro, mas o único que conversou realmente com a imprensa foi o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Claro que a principal pauta dessa conversa foi a reforma da Previdência, porque o país segue aí em compasso de espera enquanto essa reforma não é aprovada, nada anda na economia do país, então essa foi a principal pauta e Maia chegou a declarar dois pontos. Uma é, ele acredita que se realmente a polícia for inclusa nessa reforma, vai existir um efeito dominó. Um outro ponto que ele chegou a declarar é que se nesse momento, agora, for incluso estados e municípios no momento da votação no plenário, pode ser um grande risco da reforma ser aprovada. Veja só o que Rodrigo Maia falou. A inclusão dos estados, ela inviabiliza a aprovação da reforma, que nós temos de 50 a 60 deputados que hoje não votam a reforma com a inclusão de estados e municípios. Os deputados mais próximos aos governadores, de alguns governadores do Nordeste, foram inclusive muito duros. A polícia da Espanha divulgou novas fotos da mala com 39 quilos de cocaína apreendida com o sargento da Força Aérea Brasileira. O militar está preso em Sevilha desde o início da semana passada. As fotos foram feitas pela Guarda Civil no momento da apreensão. A mala aparece ao lado do equipamento de raio-x que detectou a presença da droga. A cocaína estava embalada em 37 pacotes, com um pouco mais de 1 quilo cada um. A bagagem de mão pertencia ao segundo sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, de 38 anos, preso no último dia 25, na Espanha. Ele estava em um voo da Força Aérea Brasileira, que fazia parte da comitiva de apoio ao presidente Bolsonaro em viagem ao Japão para a cúpula do G20. As investigações apontam que o militar não agia sozinho e que não teria sido a primeira vez que ele transportava drogas no avião da FAB. A polícia investiga se o sargento usou parentes e amigos para lavar dinheiro. A revista Veja, em parceria com o site The Intercept Brasil, divulgou hoje mais uma série de mensagens atribuídas ao então juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato. A reportagem afirma que foram analisadas 649.551 mensagens. A Veja alega que as comunicações são verdadeiras e mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades. Moro, inclusive, teria pedido à acusação que incluísse provas em processos que chegariam às mãos dele depois. A revista diz que o chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, informou outra procuradora, Laura Tesler, de que teria sido alertado por Moro sobre a falta na denúncia de um réu, Suiz Kornick, representante de um estaleiro que pagou propinas a ex-funcionários da Petrobras. Entre eles, Eduardo Musa, mencionado por Deltan na conversa. A informação, diz a reportagem, foi incluída no dia seguinte. Em 28 de abril de 2016, Dallagnol teria enviado a Laura Tesler. Laura, no caso do Zui,
Moro disse que tem um depósito em favor do Musa e, se for por lapso que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã e dá tempo. Só é bom avisar ele. Laura teria respondido: "E vou ver". Em outra conversa, no dia 17 de dezembro de 2015, Moro teria cobrado de Dallagnol manifestação do Ministério Público Federal no pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo de Lula. O procurador teria dito que seria feito e enviado decisões de outro magistrado como dicas para prender alguém. Em outro diálogo, no dia 5 de julho de 2017, Moro teria questionado Dallagnol sobre uma possível delação de Eduardo Cunha. O procurador teria afirmado que não passava de rumores. Na sequência, segundo a revista, Moro disse que é contra a delação. Em nota, Sérgio Moro disse que não reconhece a autenticidade das supostas mensagens obtidas por meios criminosos e que podem ter sido adulteradas total ou parcialmente. Agora à noite, a Força-Tarefa da Lava Jato, no Ministério Público Federal do Paraná, divulgou uma nota dizendo que não reconhece o contexto e a veracidade das supostas mensagens atribuídas a seus integrantes e organizadas em crime cibernético. O texto ressalta ainda que o trabalho dos procuradores na operação foi analisado e validado por diferentes instâncias do Judiciário. O presidente Bolsonaro voltou a defender o ministro Sérgio Moro. Ele disse que estará com Moro na final da Copa América neste domingo no Maracanã e fez uma comparação com telefones de pessoas ligadas a Adélio Bispo de Oliveira, o autor da facada em Bolsonaro durante um ato de campanha no ano passado. Pretendo domingo não só ir assistir a final do Brasil com o Peru, bem como, se for possível, se a segurança se permitir, irei com o Sérgio Moro junto ao gramado. E o povo vai dizer se nós estamos certos ou não. Falam tanto na questão do Moro, né? Telefone, etc. Poxa, cadê o caso Adélio? Vocês não vão dar nenhuma forcinha para o caso Adélio? Tem uns telefones lá que estão guardados. A OAB entrou com uma ação impedindo que se entre no telefone celular de alguns, que se entrar, vão saber quem foi o mandante da tentativa de homicídio da minha parte. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República entregou hoje ao presidente Jair Bolsonaro a lista tríplice com sugestões de nomes para o comando da Procuradoria-Geral da República. Segundo Fábio Nóbrega, Bolsonaro não garantiu que vai escolher alguém da lista. O mandato da atual Procuradora-Geral, Raquel Dodge, termina em setembro. O deputado federal Aécio Neves, do PSDB, virou réu na Justiça Federal de São Paulo por corrupção passiva e tentativa de obstrução da justiça nas investigações da Lava Jato. O parlamentar havia sido denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, em 2017. O caso veio para a Justiça Federal de São Paulo em fevereiro deste ano e somente hoje foi acatado. A acusação foi feita a partir de delações de Joesley Batista, dono do grupo JIF, que afirmou ter pago propina no valor de R$2 milhões ao Tucano após uma reunião em São Paulo. Além de Aécio, também viraram réus a irmã dele, Andréa Neves, e o primo, Frederico, responsável por buscar o dinheiro. Grampos telefônicos revelaram o pedido de empréstimo do então senador. Na época, Joesley e Aécio combinaram a entrega do dinheiro. Tem que ver. Você vai lá em casa, o Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu, pai. Se for você, sou eu. Entendeu? Tem que ser entre dois, não dá pra ser... Tem que ser um que te mata ele antes de delatar. O Fred pode matar. A defesa do parlamentar disse que o fato não é novo e que vai provar que Aécio foi vítima de ação criminosa. Classificada recentemente como uma doença pela Organização Mundial da Saúde, a síndrome de burnout preocupa especialistas. Nos últimos anos, a doença foi responsável por mais de 600 pedidos de afastamentos no INSS. Uma vida tão agitada e, de uma hora para outra, Isabela teve um apagão. Esqueceu coisas importantes que jamais esqueceria. Para uma jornalista no auge da carreira, a falta de memória assustou. Eu não lembrei o nome da capital do meu estado. E aí eu falava Paraná, Paraná, Paraná. Aí o Burnier me salvou. Curitiba. Falei, Curitiba, onde eu tô, quem eu sou, e aí eu fui ao psiquiatra. Foi a gota d'água. O esquecimento ligou o alerta para outros sintomas
que já começavam a surgir. Problemas gastrointestinais, cardiovasculares, falta de ar, enjoo, tontura, manchas na pele, queda de cabelo, tudo que todos os médicos atribuem a um estresse elevado. Ela teve burnout. Também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, a doença está ligada à carga emocional excessiva no ambiente de trabalho e apresenta mais de 130 sintomas. A incidência da doença no Brasil e no mundo ainda é incerta, mas pesquisas estimam que 32% dos trabalhadores brasileiros sofram com a síndrome. Segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, na comparação entre os anos de 2017 e 2018, o crescimento de benefícios de auxílio-doença para os sintomas da síndrome de burnout passou dos 114%. O número de benefícios pulou de 196 para 421. Esse estresse crônico no ambiente de trabalho faz com que o profissional passe a agir em relação às suas tarefas com total indiferença e até cinismo, como quem faz suas rotinas por fazer, de maneira desleixada. E aí o resultado é a queda na produtividade e também na eficiência. Na avaliação dos psiquiatras, quando isso acontece na vida do paciente, é sinal que ele precisa rever seus planos na carreira ou até mudar de profissão. O burnout é um estado que o lazer não recupera mais, o trabalho não traz mais sentido, não traz motivação para esse indivíduo. Então eu acho que para a gente evitar classificar pessoas equivocadamente, acho que as pessoas que têm um estado já crônico de alguns meses, pelo menos, ou até anos, de uma estafa relacionada ao trabalho, é que podem ser classificados como portadores de burnout. Burnout não é o fim da linha. É, na verdade, um sinal para mudar de direção. O burnout, ele é, sim, um sinal laranja, eu diria, nem amarelo, para que você pare, reveja a rota e aí sim continue. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou hoje um programa para reforçar a segurança nas escolas estaduais. Inicialmente, o projeto será implantado em 216 escolas que, segundo o governo estadual, têm alto índice de vulnerabilidade. Dória afirmou que pretende contratar 622 policiais por jornada extraordinária de trabalho. O objetivo é reforçar a segurança, monitorar o sistema de câmeras das instituições e a prevenção de delitos no entorno de escolas. Foram destinados pelo governo 25 milhões de reais para aquisição de 500 viaturas, para a renovação desta frota da ronda escolar. São veículos que estarão incorporados e operando a partir de janeiro, portanto, no novo período letivo. Dória também deve encaminhar um projeto de lei com medidas disciplinares que responsabilizem os alunos por atos violentos ou vandalismo. Faremos agora com base em lei. Aluno que depredar escola pública, ele vai ter que pagar pela depredação. Não importa qual seja a sua condição socioeconômica, onde ele viva, qual a escola. Depredou, vai pagar. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o homem suspeito de envolvimento com a venda ilegal de imóveis na comunidade da Muzema, onde um prédio desabou em abril, matando 24 pessoas. Renato Siqueira Ribeiro foi preso em uma casa em Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, desde que ele teve a prisão temporária decretada, se mudou de casa diversas vezes. Ele é o segundo suspeito preso. Em maio, a polícia prendeu Rafael Gomes da Costa, também apontado como corretor dos imóveis que desabaram. Os agentes ainda procuram por José Bezerra de Lima, conhecido como Zé do Rolo, suspeito de construir os apartamentos. Os três devem responder por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. No dia 12 de abril, 2 prédios desabaram e 24 pessoas morreram. As construções irregulares não resistiram às fortes chuvas que atingiram o Rio dias antes. As investigações apontam que a milícia controla a construção e a venda de imóveis na região da Muzema. No Rio de Janeiro, também no Rio, agressores de mulheres serão obrigados a andar com tornozeleiras eletrônicas. A medida, ainda em caráter experimental, promete ser uma ferramenta importante no combate a esse tipo de violência. Os equipamentos são idênticos aos utilizados para monitorar presos do regime semiaberto pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Só que, neste caso,
a própria vítima, por meio de um aparelho, irá monitorar se o agressor está em um raio de 200 metros. Ela percebe isso e pode tomar alguma decisão de sair do local, avisar alguém que ele está próximo, ou mesmo chamar a polícia ou um segurança, alguma coisa desse tipo. Os dispositivos eletrônicos ajudam a fiscalizar e fornecem informações do agressor, como local percorrido, hora e permanência. Nessa fase experimental, apenas 20 aparelhos estarão à disposição. A Justiça já autorizou a utilização em 2 casos. Essa tecnologia já é usada em outros lugares do mundo, como a França. Segundo o Instituto Maria da Penha, a cada 2 segundos, uma mulher é agredida de forma física ou verbal no Brasil. E aqui outro caso. Uma jovem de 19 anos teve o rosto queimado por soda cáustica no Recife. O principal suspeito é o ex-companheiro, que já havia sido denunciado por ela 8 vezes. Maiara Estefânia Araújo voltava do trabalho ontem, quando teria sido atacada pelo ex-companheiro William César, com quem havia convivido por 4 anos. A jovem era ameaçada nas redes sociais e tinha uma medida protetiva para que o ex-companheiro não se aproximasse dela. Maiara está internada em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos no setor de queimados do Hospital da Restauração, na região central do Recife. Ela tem 90% de risco de ficar cega dos 2 olhos. Um outro homem comparsa do agressor e que teria ajudado a segurar Maiara foi preso. William César está foragido. Hoje foi o dia mais frio do ano até agora no Rio Grande do Sul. O Rede TV News acompanhou o amanhecer numa cidade serrana do estado. Ainda estava escuro, ruas quase vazias. Sair mesmo só quem precisava ir ao trabalho e assim mesmo a passos largos. Os automóveis expostos ao relento receberam uma fina cobertura de gelo. A folha, que um dia foi verde, hoje ficou assim. Por ser na serra a 15 quilômetros de Santa Maria, Itaara é muito procurada durante o verão por ser conhecida como a cidade dos balneários e com muitas cascatas. Em compensação, neste período, é um dos municípios mais gelados da região central do estado. No início desta manhã, a sensação térmica é negativa. De acordo com o setor de meteorologia da UFSM, a formação de um sistema de baixa pressão próximo à costa do Rio Grande do Sul vai ajudar a impulsionar essa massa de ar frio, o que deve propiciar um cenário para neve nas serras gaúcha e catarinense. A região que mais suscetível à ocorrência dessa neve realmente é a Serra Gaúcha. Em alguns pontos, talvez, do sul, na região de mais alta altitude, pode acontecer alguma chuva congelada, talvez. Mas a previsão que o nosso grupo de clima aqui da Universidade Federal de Santa Maria fez é que a gente tem um inverno com temperaturas um pouco acima do normal. E então, esse período de frio é natural da estação, porém não vai ser uma tendência para todo o restante do inverno. Ainda segundo o meteorologista, para a formação de neve deve-se ter uma condição de atmosfera bastante fria. Desde a nuvem lá, a gente vai ter a formação de cristais de gelo e esses cristais de gelo eles vão ter que precipitar e chegar à superfície para a gente ter o registro do fenômeno. Mas com neve ou sem neve, o período por si só nos oferece dias com imagens que encantam e que comprovam o quanto é bela a natureza. Fim de semana prolongado em São Paulo, com feriado na terça-feira, a Revolução Constitucionalista. E olha, a expectativa é que mais de 2 milhões de veículos devem deixar a capital, apesar do frio. Vamos então ver como está o movimento nas estradas com a repórter Joyce Mafezoli, que está ali na rodovia Castelo Branco. Por enquanto parece que está tudo bem, né, Joyce? Atrás de você aí o fluxo não é intenso. É isso aí, Amanda. Boa noite a você, Augusto. Boa noite a todos. Trânsito fluindo bem por enquanto e a previsão é de maior intensidade, maior movimentação até às 10 horas de hoje e neste sábado entre 6 da manhã e 6 da tarde. 2 milhões e 100 mil veículos devem deixar São Paulo em direção ao litoral e interior. O maior fluxo está previsto para Anhanguera e Bandeirantes. 840 mil veículos devem passar pelas rodovias. As concessionárias aumentaram, reforçaram as equipes de atendimento nesse feriado.
E o motorista que pegar a estrada já sabe, deve ficar atento aos cuidados básicos, como freios, luzes, óleo, pneus. O documento deve estar em dia e com chuva, apesar de que pelo jeito não tem previsão, é só frio mesmo, atenção redobrada. Joyce Maffezoli, ao vivo de São Paulo para o Rede TV News. E a chuva que atingiu a capital paulista hoje foi a maior dos últimos 76 para o mês de julho. 76 anos, claro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, de quinta-feira até a tarde de hoje, choveu 123 milímetros. O temporal causou alagamentos e interditou a Marginal Tietê, que é uma das principais vias da cidade. A cidade inteira ficou em estado de atenção entre 1h35 da madrugada e 5h40 da manhã. Antes do meio-dia, havia 13 pontos de alagamento, 3 intransitáveis. Sai de casa às 5h30, estou até agora aqui no trânsito e vai demorar um pouco mais, né? Tá alagado lá pra frente, a polícia falou que não é pra passar, que não consegue passar, eu tô de moto. O principal ponto de alagamento foi abaixo da Ponte das Bandeiras, na zona norte da capital. A ponte conta com um sistema de bombeamento que deveria ter feito a drenagem da água, mas hoje pela manhã não funcionou. Era necessário que esperasse o nível do rio abaixar para poder voltar à normalização das bombas. As pistas Central e Expressa ficaram bloqueadas pela água por toda a manhã. O resultado, uma fila de quase 8 quilômetros de congestionamento no sentido Castelo Branco. Está difícil o trânsito, viu? Eu estou aqui a 1 quilômetro e está dando 40 minutos. Ah, tá absurdo, né? Essa chuva parou São Paulo, eu vou para Mogi das Cruzes. Difícil, terrível. Terrível, tá um caos total. Faz 1h30 que eu saí de casa e não fiz nem um terço do meu percurso. Às 8h30 da manhã, a CET registrou 86 quilômetros de congestionamentos na capital. O índice ficou dentro da média do horário, mas só porque estamos em período de férias escolares. Por causa do caos no trânsito da cidade, o rodízio foi suspenso pela Prefeitura. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, CGE, da Prefeitura de São Paulo, informou que as chuvas de ontem e hoje já ultrapassaram a média esperada para todo o mês de julho. O que você vai fazer agora? Agora é perder o dia e depois voltar para casa. Aí agora tem que arrumar um jeito de voltar para casa. É, dureza. Vamos saber então se essa chuva continua com a Gabriela de França, que tem as informações do tempo para todo o Brasil. Olá, boa noite para todo mundo. Realmente a chuva foi bastante volumosa em São Paulo. Nunca choveu tanto assim no mês de julho. E o que provocou essa chuvarada foi uma frente fria que trouxe bastante instabilidade para o sul, Mato Grosso do Sul, para o estado de São Paulo. Além dela, a gente teve também aí um sistema de alta pressão que ajudou na formação de nuvens de chuva. E não foi só na capital não, viu? Em todo o litoral paulista choveu bastante, o tempo ficou assim carregado, chuvoso, em Praia Grande e em Santos. No Rio de Janeiro, a chuva foi forte durante a tarde. Ela veio acompanhada aí de rajadas de vento e causou transtornos aí para a população. Amanhã já não tem mais previsão de chuva. Agora é o ar polar que vai ganhar força. O frio vai se espalhar em grande parte aqui do Brasil, provocando um final de semana aí bastante gelado. Temperaturas abaixo de 10 graus no sul, muito frio no sudeste, em todo o centro-oeste. E as baixas temperaturas vão alcançar até mesmo estados do norte, como Rondônia e o Acre. Nas capitais Rio Branco e Porto Velho, a máxima não passa dos 25 graus, mesma coisa em Cuiabá, que costuma ser bastante quente. O calor continua no Nordeste, no norte do Brasil, com pancadas de chuva. Bem diferente do Centro-Sul, onde o tempo fica firme, seco, ensolarado, mas vai fazer um frio danado e tem previsão de geada no sul, em São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. O dia já começa congelante em Porto Alegre, com mínima de 5 graus, Curitiba, mínima de 0 grau apenas, e na capital do Mato Grosso do Sul, temperaturas entre 7 e 16 graus. São Paulo tem feriadão aí à vista, promete ser com bastante sol, mas vai congelar, viu? Vai aumentar o frio. Amanhã não passa dos 13 graus, domingo madrugada gelada com mínima de 6 e terça-feira feriadão, sobe um pouquinho, máxima de 21 graus, sensação ainda de friozinho, apesar do sol. Agora, gente, no Rio de Janeiro ainda vai cair bastante chuva nessa madrugada, ela deve aparecer nas primeiras
primeiras horas do dia, durante a manhã de sábado. A partir da tarde o tempo abre, no domingo o sol volta a aparecer, máxima de 21 graus, madrugada com mínima de 14, sensação de friozinho. E enquanto o frio ganha força por todo o Brasil, aí a gente tem recorde de calor, acreditem, no Alasca. Temperaturas acima dos 30 graus, bastante quente aí para o estado. Agora no sul, temperaturas negativas nessa sexta-feira em várias cidades do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. A gente teve neve em alguns locais. Essa árvore, olha só, amanheceu assim congelada, atraiu turistas. Em Florianópolis foi preciso jogar sal na pista para evitar acidentes. E é com essas imagens, né, de neve, de frio, que a gente encerra a previsão do tempo. Não se esqueça de se agasalhar bem nesse final de semana, hein? Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau, tchau. E essa história agora emociona e é também um exemplo para todos nós. O frio chegou e com ele vem também a preocupação com quem vive nas ruas. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, duas amigas se uniram para dar um pouco de conforto e aquecer essas pessoas nos dias de inverno. Guarda-chuva, como o próprio nome já diz, serve para resposta mais do que fácil, né? Mas para essa dupla, o guarda-chuva também serve para ajudar o próximo. Elas usam material para fazer sacos de dormir e doam a moradores de rua. Eu sinto que não existe loteria que pague. Ver um irmão usando um saco de dormir, protegendo e aquecendo. A iniciativa foi da Sandra. Ela conheceu a técnica e decidiu colocar em prática. Achei sensacional e eu comecei, aí fiz algumas modificações. É maravilhoso, é sensacional, sensacional. E a gente conseguir mobilizar outras pessoas para que façam o projeto também. A fabricação é rápida. Primeiro, o guarda-chuva é desmontado. O tecido é lavado e depois de seco, Cristina faz a montagem com muito capricho e carinho. Eu trabalho fora, trabalho no escritório. À noite eu cuido de minha neta e fazendo isso aqui, que é o que me deixa com muita energia. É aquela coisa, né, de você pensar que tem gente passando frio na rua, né, enquanto você está coberta ali, quentinha. Sim, é um prazer, um prazer. Se pudesse eu nem dormia, só fazendo. Terminada a primeira parte do processo, é a vez da Sandra entrar em ação. Como é que é o trabalho nessa segunda parte, Sandra? Então, ele vem montado para mim, alfinetado já, né? Eu faço a parte da costura, volta para a Cristina só para acabar de finalizar, eu coloco a bolsa, a alça e está pronto. E aí fica exatamente assim, já com a alça, colocou aqui, e aí é só abrir, fácil de tirar, olha só. E aí, mais um morador que vai passar menos frio, com certeza, pois ele vai estar todo coberto. Todos os guarda-chuvas são doados. Com 60, são produzidos 20 sacos de dormir. Depois de prontos os sacos de dormir, a Sandra e a Cristina entregam eles em alguns pontos aqui da cidade de Guarulhos. Um deles é essa paróquia, que fica aqui na região central da cidade. A gente vê que já está tudo pronto aqui, porque aqui os moradores de rua também vão fazer a refeição, vão almoçar. E aqui ficam os sacos de dormir. Quem for chegando, é só pegar para se agasalhar à noite. A Kelly vive nas ruas há 3 anos e está grávida. Ela recebeu o saco de dormir e não perdeu tempo. Agora está pronta para dormir. Agora passou até o frio. Agora passou o frio já. Passou. Vai usar bastante? Vou. Toda noite, saco de dormir. É. Bom, é isso aí, exemplo de solidariedade. Vamos falar também, então, da parte boa do frio, né? Uma opção, por exemplo, é aproveitar os festivais de inverno em algumas cidades. Em Cabreúva, que fica a 90 quilômetros da capital paulista, dá para curtir o friozinho com muita música e gastronomia para todos os gostos. Os preparativos estão a todo vapor para a festança que vai acontecer aqui na Praça Comendador Martins, no centro de Cabreúva. Equipe trabalhando e o espaço vai ganhando forma.
Tudo para receber cerca de 20 mil pessoas entre sábado e domingo. Evento que movimenta o turismo e a economia da cidade. É um festival que movimenta não só a cidade, como toda a região, né? Traz os turistas do Brasil inteiro para Cabreúva e para a região, gera também opção de lazer para os cabreuvanos e movimenta a economia. As ruas já foram interditadas e cada tenda dessa terá, digamos, um sabor especial. Um dos destaques do festival é a Vila Gastronômica, que nessa edição ganhou 2 novos espaços. A Vila dos Assadores, com diversos tipos de carnes, e a Vila do Chocolate, com doces e sobremesas feitas com frutas produzidas aqui em Cabreúva. Tudo isso que está aqui é só para dar um gostinho do que vai ter no fim de semana, porque quem vier para o festival vai encontrar muito mais. Nós vamos ter os food trucks, temos toda essa Vila Gastronômica, além da Vila dos Assadores, também vamos ter a Vila Cervejeira e também a de doces com variados doces e frutas. Entre as receitas, raclette de queijos especiais, caldo de queijo canastra no pão italiano, caldo de couve, paella e muita variedade de carne bovina e suína. E a música vai animar ainda mais o festival. No sábado, a banda Biquíni Cavadão abre o evento. Nunca me disseram o que devo fazer. E para quem quer aproveitar os 2 dias de festival, pode se hospedar na cidade. Mas é bom correr, 70% dos hotéis já estão lotados. E o friozinho aqui também é gostoso de curtir, não é só o verão que é bom, o frio é bem gostoso. É muito frio mesmo. A expectativa para esse final de semana é de 5 graus, né? Então tá propício para tudo. E Paraty e Ilha Grande, na Costa Verde Fluminense, foram reconhecidas como patrimônio mundial pela Unesco. É a primeira vez que um sítio misto que engloba cultura e natureza é escolhido no país pela entidade. O Comitê do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, fez a escolha durante a reunião em Baku, capital do Azerbaijão. Um dos fatores que levaram ao reconhecimento foi a conservação de 85% da cobertura vegetal nativa do local. A área do sítio misto forma o 2º maior remanescente florestal do bioma Mata Atlântica, além de uma grande diversidade de fauna e flora. Foram avaliados o acervo arquitetônico alinhado com as paisagens e belezas naturais. Tudo isso passa a ser protegido pela Unesco, além de se tornar uma importante fonte de renda e desenvolvimento pelo ecoturismo. Em outras 2 oportunidades, a região não conseguiu o título em etapas finais de avaliação. A Justiça de Portugal arquivou o processo contra o idoso brasileiro acusado de tráfico internacional de drogas. Ele ficou quase 50 dias preso e já embarcou de volta para o Brasil. Veja na reportagem de Peterson Isidoro. Dentro do carro a caminho do aeroporto, seu José e a mulher Valdilene não escondiam a ansiedade. A saudade é muito grande. Da nossa família, dos nossos amigos. A viagem de volta para Belém do Pará nesta sexta-feira à tarde marcou o fim do drama vivido por seu José e a esposa em Portugal. O que a gente mais quer é ir embora, né? Ir embora, pegar outra etapa agora, que é lá em Belém, né? O casal só deveria passar por Lisboa em uma escala rumo a Paris. Mas a estadia na capital portuguesa durou bem mais. Seu José ficou preso por 47 dias, acusado de transportar 11 quilos de cocaína pura. A etiqueta da mala dele teria sido arrancada e colocada na bagagem da droga. O brasileiro só foi solto na quarta-feira. O Ministério Público aqui de Portugal encontrou novas provas que mudaram o rumo das investigações sobre o verdadeiro dono da mala onde a droga estava escondida. E elas foram fundamentais para livrar o seu José da cadeia. Por isso, os promotores pediram o arquivamento do processo e a Justiça decidiu encerrar o caso. Nunca pensei de passar por isso, né? Com 71 anos, passar por o que eu passei, né? Por um erro, né? Quando o senhor olha para trás ali, terminar tá contando as horas? Contando as horas, né? Vai embora. E foi justamente onde todo esse pesadelo começou, o aeroporto de Lisboa, que o casal se despede. Chegando no Brasil, eu vou lutar
por outras questões que são a divulgação de que o perigo que as pessoas correm nos aeroportos, para que nenhum inocente venha a pagar por um crime que ele não cometeu. Isso eu não desejo para ninguém. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Rede TV News. O governo venezuelano libertou 22 presos políticos após um pedido da ONU a Nicolás Maduro. Foram soltos 20 estudantes, uma juíza e um jornalista. O pedido de liberdade foi feito pela alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Segundo a organização, outras 793 pessoas continuam presas na Venezuela por questões políticas. Hoje, Bachelet falou sobre o relatório que divulgou ontem. O documento pede o fim de atos do governo de Maduro que ferem os direitos humanos. Bachelet reiterou que os venezuelanos não têm acesso aos seus direitos fundamentais e disse que as sanções econômicas sofridas pelo país só pioram a situação. A Rússia também anunciou hoje que continuará desenvolvendo a relação com o governo venezuelano e prometeu fortalecer o poder militar do país. Os militares que governam o Sudão entraram em acordo com os opositores para a transição do comando do país. Desde a derrubada do ditador Omar al-Bashir, manifestantes pedem que um civil assuma o poder. A notícia foi recebida com muita festa nas ruas de Khartoum. Manifestantes classificaram o acordo como uma vitória para o que chamam de revolução. O pacto estabelece um período de cerca de 3 anos para a realização de eleições. Até lá, os generais vão compartilhar o comando do país com o principal grupo de oposição à frente de um conselho formado por 6 civis e 5 militares. As negociações, mediadas pela União Africana e pela Etiópia, também levaram à abertura de uma investigação para apurar a repressão a protestos, que, segundo opositores, deixou mais de 100 mortos. O jovem que denunciou o ator Kevin Spacey por abuso sexual retirou as acusações apenas uma semana após entrar com um processo civil contra o astro de Hollywood. O advogado que representa o jovem disse que o cliente decidiu encerrar o caso voluntariamente, mas não explicou a razão da retirada das acusações. No final do ano passado, Kevin Spacey foi acusado de assediar sexualmente vários homens durante a produção da série House of Cards. Nesta mesma época, o jovem, que não teve o nome divulgado, denunciou atos inapropriados do ator. Ele disse que Spacey teria colocado a mão por dentro de sua calça em julho de 2016, quando ele tinha 18 anos. O ator ainda enfrenta um processo criminal por este mesmo caso e deve comparecer diante do tribunal na próxima segunda-feira. Spacey nega todas as acusações. A sobrevivente do Holocausto, Eva Moss-Skor, morreu ontem aos 85 anos. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi uma das vítimas do médico nazista Josef Mengele, conhecido como Anjo da Morte. Eva Kor nasceu na Romênia, mas há décadas vivia no estado americano de Indiana, onde fundou um museu e centro educacional em memória ao Holocausto. Ela morreu em Cracóvia, na Polônia, enquanto participava de uma viagem educativa que organizava todos os anos ao campo de concentração de Auschwitz. Foi neste mesmo local que os pais e 2 irmãs de Eva foram mortos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ela e a irmã gêmea, Miriam, conseguiram escapar da morte, mas acabaram se tornando cobaias de experimentos aterrorizantes do médico Josef Mengele. O Memorial de Auschwitz publicou um vídeo de Eva gravado na última sexta-feira. É um depoimento em que ela pede que as pessoas tentem sempre fazer coisas boas, pois a bondade é recompensada com mais bondade. Because good is usually rewarded by good. Eva Kor será enterrada em Terre Haute, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada. A chegada de um bebê aumentou a família de gorilas que vive no zoológico de Belo Horizonte. Desde que deu à luz, a mamãe não larga o filhote. O desafio agora é descobrir o sexo do bebê. O álbum da família está ficando cada vez maior. Esse vídeo mostra os primeiros passos do primeiro filhote de gorila nascido na América do Sul há 5 anos, Sauíde.
O irmãozinho Jahari veio ao mundo um mês depois. No ano retrasado, foi a vez de Ayô entrar para a família. Agora, com o bebezinho, a família está em festa outra vez. Com o macho Leon e as duas fêmeas Lulu e Imbi, agora são 7 gorilas aqui no Zoológico de Belo Horizonte. E a chegada do caçula foi muito comemorada, já que essa espécie é considerada ameaçada e está na lista vermelha para o risco de extinção. Esse resultado que nós alcançamos, né, reflete realmente o trabalho de cuidado de toda uma equipe envolvida. Nós somos o único zoológico da América do Sul que tem uma família gorila, né? A mãe Lulu passa o tempo todo assim, agarradinha com o filhote. Nina, o recém-nascido, toma sol, brinca e tem até plateia para ver o novo integrante do bando. Nós viemos de outra cidade, então é uma experiência única para as crianças, né? Então, todo mundo curtindo o gorilinha novo. Eu fiquei emocionada. Mãe é mãe, né? Até no mundo animal. O pai Leon está atento às 24 horas do dia. Além de ser protegido por todos, o gorilinha é muito mimado pelo pessoal aqui do zoológico. A gente está mimando ele bem, ele foi muito bem recebido por nós, né? Que cuidamos deles, pelos biólogos, veterinários, tratadores e pelo grupo também, que recebeu ele com muito carinho. Agora falta saber se o filhote é macho ou fêmea. E pelo jeito, todo mundo por aqui está na mesma torcida. A gente está torcendo que seja uma menina. A gente já tem 3 filhotes machos. Escolher um nome feminino agora, eu acho que vai ter uma emoção diferente. Podia ser uma menina. Vamos torcer. É unânime. Há 2 dias da grande final da Copa América, o Brasil resolveu fechar a casinha, como gosta de dizer o treinador da seleção. Uma das metas é terminar a competição com uma marca inédita, conquistar o primeiro título oficial sem sofrer nenhum gol. Mas o motivo de tanta blindagem pode ser outro. Fernando Fontana tem as informações. Mostrar o campo só mesmo antes da atividade começar. É que, como mostra essa faixa, o treino da seleção brasileira hoje na Granja Comari foi fechado. Tite faz mistério em campo e fora dele. Pessoas ligadas ao treinador garantiram que ele estaria descontente por causa da saída de parte da comissão técnica e poderá até pedir demissão após a Copa América. Inclusive, o treinador tem em mãos uma proposta do Beijing Guoan da China. Preocupada com a notícia, a CBF enviou um comunicado dizendo que confia no trabalho da comissão técnica e que ela será mantida em caráter permanente. O fato assusta também os jogadores, que consideram o comandante insubstituível. Os números falam por si só. Acho que o número fala por si só. Ainda mais, o cara está há 3 anos aqui, o cara tem mais de 80% de vitórias. Tem que ter um respeito por ele, está fazendo um grandíssimo trabalho, tem o respeito de todos os jogadores. É um cara leal, é um cara que vai muito com o coração, que age muito com o coração. Desempenho que deixa os atletas confiantes, a ponto de responder à altura ao ex-técnico argentino Alfio Basile, que chamou a seleção brasileira de pior dos últimos 20 anos e disse que tem atacantes medíocres. Te chateou esse tipo de declaração e tá falando besteira? Não, não chateia não. Deixa ele falar à vontade. A gente talvez não quer jogar bonito, a gente quer fazer aquilo que seja o correto para ser campeão e se chegar a uma final. Em meio a tanta polêmica, 2 boas notícias. Nas imagens divulgadas pela CBF, deu para ver que Alisson está recuperado das dores e que Felipe Luiz também treinou normalmente e pode ser titular da lateral esquerda. Apesar das confusões, os jogadores só pensam num objetivo: conquistar o título no próximo domingo diante do Peru. É um sonho que estou vivendo, então quero desfrutar desse sonho, quero fazer o meu melhor possível dentro da partida, então sem dúvida é um sonho que eu estou vivendo. E a seleção peruana treinou hoje no CT do Fluminense, no Rio de Janeiro, e o clima não foi dos melhores. Teve reclamação. Juliano Lima conta como foi o dia por lá. O tempo fechou entre a seleção peruana e as instalações do Fluminense. O adversário do Brasil reclamou que não tinha sala de reunião para a comissão técnica, que a academia precisou ser dividida com a equipe de base do Flu e que não havia local para a coletiva. Tanto que a entrevista de hoje foi cancelada. Os peruanos pediram para que o treinamento de amanhã seja no estádio Newton Santos. Fora tudo isso,
Tudo bem, como destacou o jornal Despor. O grupo começou a Copa América desacreditado. Foi goleado pelo Brasil na primeira fase, eliminou o Uruguai no sufoco, mas o clima virou. Assim como a cultura inca, a seleção também tem sua mística. E como tem? Amuleto número 1, Gareca, classificou os peruanos para a Copa da Rússia após 36 anos. E 44 anos depois, chegou uma final de Copa América. Passamos por momentos duros, chegamos até a final por méritos próprios, pois soubemos superar uma grande adversidade, como é uma derrota dura. O comandante garante que a seleção chega para a decisão forte na parte física e mental. Jogar no Rio de Janeiro tem um sabor especial, principalmente para um atacante que considera o Maracanã como uma casa. Guerreiro, amuleto número 2. A torcida flamenguista dizia que com Guerreiro acabou o caô. E eles tinham razão. O atacante se tornou o maior artilheiro em atividade na competição. 13 gols em 5 participações na Copa América. Além de Guerreiro, outro amuleto dos peruanos é o mágico. Isso mesmo, é o Mago Plomo. Acompanha a equipe há tempos. Cueva entrou em campo contra o Chile com uma carta de baralho dada pelo Mago. Os jogadores levaram a maior fé nele e, por enquanto, tem dado certo. Seleção mística é assim: amuleto para todo lado e esperança numa vitória histórica contra o Brasil. Tomara que possamos fazer um bom papel, porque quando você entra em uma final, não vê outra opção senão ganhá-la. Isso só o tempo vai dizer. E se você quiser rever esta ou outra matéria do Rede TV News, basta inscrever-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora mesmo youtube.com/redetv. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do ex-aluno de Engenharia Civil da PUC São Paulo. Ele morreu esfaqueado após uma discussão com segurança da universidade. A direção da PUC decretou luto hoje. Vídeos mostram Bruno entrando com uma barra de ferro na universidade. As imagens das câmeras de segurança mostram Bruno chegando de moto às 3h40 da tarde na faculdade. Ele estaciona, tira o capacete e entra. Às 3h52, Bruno retorna. Ele coloca as roupas no baú da moto e pega uma barra de ferro. Em seguida, retorna ao campus. O rapaz coloca a barra de ferro num corredor próximo à portaria. O segurança questiona a atitude. Depois, Bruno recolhe a barra. O segurança tenta impedir a entrada do ex-aluno, mas não consegue. Já dentro da faculdade, Bruno aparece correndo e entra no prédio da pós-graduação. Em seguida, surge o segurança que também entra no edifício. A briga e a morte de Bruno aconteceram em seguida. Em depoimento, o vigilante, que é de uma empresa terceirizada, disse que estava dentro do banheiro e fez um comentário em voz alta, sem saber que Bruno também estava no local. O porteiro teria dito que tinha uma faca e Bruno não deveria ameaçá-lo. Foi quando Bruno saiu e retornou com a barra de ferro. O ex-aluno teria acertado vários golpes na cabeça e nos braços do vigilante, que se defendeu com a faca. Hoje, mais cedo, em audiência, a justiça decidiu que o vigilante José Domingos Diniz, de 59 anos, poderá responder em liberdade. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã.